Olá, irmãos, paz seja convosco. Irmão, qual que é o verdadeiro significado da Páscoa? Estamos chegando aí próximo à Páscoa. E a origem da Páscoa ela ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga, a dos primogênitos, sobre o Egito. O termo Páscoa em hebraico, ele significa pular além da marca, ou passar por cima. E em hebraico é Pesach, o nome da palavra, certo? E ela foi instituída pelo Senhor Deus como um estatuto perpétuo, está diretamente ligado ao sacrifício de Jesus, ou seja, o Senhor Jesus, ele é a nossa Páscoa. Com o passar dos anos, a data se transformou em uma oportunidade de aquecimento das vendas, para o comércio. Mas isso aí não é o nosso principal objetivo. O sentido real, da Páscoa, da nossa Páscoa, ele é completamente espiritual. A Páscoa judaica, o sacrifício do Cordeiro, são eventos que foram marcados. A Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga, que era a morte dos primogênitos, que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, queria libertar o povo da escravidão. Então o anjo do Senhor ele tiraria a vida dos filhos mais velhos de cada família, que não tivesse uma aliança com Deus. E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa ela foi estabelecida. Então a data é exatamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano. Isto é, entre março e abril, no calendário anual deles começaria o ano. E no 14º dia desta data, o chefe da família ele deveria separar um cordeiro, ou um cabrito, macho de 1 ano, perfeito, e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor até o pôr do sol daquele dia. O mais belo na celebração da Páscoa era a unidade. O pai ele deveria reunir a sua mulher, seus filhos, e ao redor de um cordeiro e refletir sobre a grandeza e as obras que Deus tinha feito. Todos juntos, a olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor. Isso que é tão importante para eles. E o sangue, do animal, eles era uma importância única em tudo. Deveria ser passado na entrada da casa de cada hebreu, conforme Êxodo 12, versículos 7 e 8. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha uma aliança com Deus e não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios, dos egípcios, e consagrados, os filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas, pão sem fermento. Então, foi essa a ordem de Deus. Eles estavam se alimentando do sacrifício do Redentor, lembrando das suas aflições como escravo, o quanto haviam sofrido no Egito, E o pão sem fermento, ele nos aponta para uma vida santa, longe de pecado. E não devemos viver sob o domínio do pecado. Devemos ser santos para Deus, praticantes da sua palavra e justiça. E isso é muito agradável ao Senhor. Outra coisa que nos chama a atenção é que todo sacrifício, isso é, o cordeiro inteiro, ele deveria ser consumido completamente. Não apenas partes boas, como as coxas, mas todo o cordeiro. Ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo. Não apenas as propriedades, saúde, bem-estar, mas tudo, inclusive aflições do Senhor Jesus. Dessa maneira, participaremos também da sua glória. Por isso que foi completo, a morte de Jesus. Por fim, ao comer, a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir, quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito.
que seriam poupados e as portas da liberdade estariam abertas. A expectativa deles, né, deveria ser que o Egito era um lugar transitório e as aflições, dores, angústias, frustrações, né, seriam momentâneas, estavam diretamente ligadas naquele lugar, ou seja, eles não pertenciam àquilo, o seu futuro não era ali. A viagem estava apenas começando. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiam sobre os mandamentos, o anjo do juízo foi enviado a derramar a última praga sobre o Egito. Seguir todos os princípios de redenção estabelecida pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Enquanto eles celebrassem, né, a redenção estaria em sua memória e seria renovada sobre as suas vidas. Olha que maravilha! Eles iam relembrar todo o sacrifício que foi feito. A instituição da Páscoa no Antigo Testamento foi apontamento da redenção, né, promovida por Cristo e a sua morte lá na cruz. Uma tal semelhança, né? Alguns elementos da Páscoa em Êxodo 12 fazem referência direta ao próprio Filho de Deus, né? A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor de seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem, né? Pela graça sois salvos, conforme Efésios 2:8. O propósito do sangue, o anjo do juízo, ao ver o sangue de Cristo na porta estendida, né? Ali havia uma família que temia a Deus, ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. O mesmo acontece com o sangue de Jesus, né? Ele nos purifica de todo pecado e nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade. Em Hebreus 9:12. O Cordeiro Pascual, este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto, né? O Cordeiro inocente, sem defeito, e de 1 ano, né, assumiu o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação por suas culpas, né? Da mesma forma, o inocente Jesus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sem defeito, sem culpa, sem pecado, foi crucificado em nosso lugar como sacrifício agradável a Deus, como uma propiciação pelos nossos pecados. 1 Coríntios 5:7 fala disso. E aí ele fala assim, alimentar-se do cordeiro. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isso não poderia sobrar nada. Todo cordeiro deveria ser consumido. E isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento, ou seja, Ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres e a vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Então, a instituição da Santa Ceia, ela entra aqui nesse ponto, né, em que o pão e o suco da videira, né, representam o corpo e o sangue de Jesus, ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele. Então, o significado da Páscoa em nossas vidas, ele está ligado à redenção, né, à graça e à libertação. Estes 3 elementos podem ser observados na celebração da Páscoa no deserto, né, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante, né, na história do povo de Deus. Então, o diabo, em todas as suas astúcias ao longo da história, ele anunciou o evento a coelho, ovos de chocolate, enquanto na verdade o elemento mais importante é a morte de Jesus e o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Então, ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes e ele vê o sangue do Cordeiro, né, e o sacrifício perpétuo. Com isso, né, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir e aprender a ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça e libertação do povo de Deus.
das graças, da morte, do pecado e do inferno. Olha pra você ver. A belíssima simbologia que envolve, né? Ela é muito rica e aponta o amor de Jesus demonstrado lá no Calvário, na cruz. O Senhor nos amou e assumiu um lugar de cordeiro no deserto. O seu sangue continua sendo sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, para nos guardar do juízo de Deus. Então devemos celebrar a Páscoa como sentimento de gratidão, né, por tudo aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Jesus Cristo possa realmente ser a sua Páscoa, né, como Ele já tem sido, nos libertando, nos guardando e nos purificando de todo mal. Deus te abençoe em nome de Jesus.